Olá pessoal, então vamos continuar na série de paliação de cuidados, paliação, uma série de cuidados paliativos, de vídeos em cuidados paliativos que eu tenho publicado aqui no YouTube. Já tem algum tempo já, o último vídeo que eu tinha feito, primeira parte da avaliação de pacientes com dispneia, na paliação dos pacientes com dispneia, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas farmacológicas e não farmacológicas que a gente consegue para poder paliar a dispneia do paciente. Ok? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte: dispneia é um sintoma muito assustador, ok? Muito assustador. Então, vocês têm que entender que o sentir dispneia já cria ansiedade que piora a dispneia. Então, a gente precisa de mecanismos que diminuam essa ansiedade. Uma das formas de a gente poder diminuir a ansiedade é educar o paciente, é explicar o paciente o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que vai ser feito para poder ele se aliviar, para poder dar confiança para o próprio doente e para o seu cuidador e para a sua família, e aí ele não tenha mais medo, ou que o medo dele seja aliviado e ele possa viver melhor a vida dele. Então, uma etapa importante no tratamento é a educação do paciente. Isso vale, óbvio, para todos os sintomas em que eu vou paliar, tá? Então, vale para dor e vale também para constipação intestinal e vale para diarreia. A educação do paciente é a etapa importante na diminuição do sofrimento do sintoma. Então, eu deixei em destaque que para poder paliar bem a dispneia, lá na nossa avaliação eu preciso encontrar possíveis causas reversíveis, tá? Então é importante que eu defina a causa base da dispneia para que eu possa paliar melhor esses sintomas. A melhor forma de você aliviar um sintoma é tratar a causa desse sintoma. Então, sempre que possível, você vai paliar. Então, se o paciente está aqui em broncoespasmo, você vai dar broncodilatador. Se o paciente tem ICC, você vai dar diuréticos e vasodilatadores. Se o paciente tem um derrame pleural, você vai fazer uma toracocentese de alívio. Se o paciente tem uma infecção, você vai dar antibióticos para ele. Se o paciente tem um tumor que obstrui vias aéreas mais altas, produzindo atelectasia, você pode fazer uma radioterapia e diminuir a compressão. Se o paciente tem uma linfangite carcinomatosa, você pode dar corticoides, e aí você consegue aliviar os sintomas a partir do momento em que consegue identificar. Aqui eu citei algumas, pode ser TEP também, né? Aqui eu citei algumas causas comuns que podem ser identificadas em um paciente com dispneia, em cuidados paliativos. Já foi falado isso na primeira aula da avaliação. O importante aqui é que você, sabendo que é um doente terminal, você não faça uma investigação clínica que seja bem feita, ok? Ah, é terminal, vou tacar opioide para cima e acabou, tá? Isso não é paliação de sintoma, isso é o contrário de cuidados paliativos de forma otimizada. Uma segunda coisa, uma terceira coisa, então, esse segundo, esse que é o terceiro etapa, uma terceira coisa que é importante é o seguinte: considere sempre a utilização de broncodilatadores e corticoides em paliação de dispneia em pacientes em cuidados paliativos, tá? Mesmo os doentes que não apresentem um broncoespasmo claro, por exemplo, não apresentem sinais de sibilo no exame físico, a utilização de broncodilatadores, beta 2,
anticolinérgicos, por exemplo, tanto assim no spray quanto em nebulização. Aliás, a gente usa muito mais nebulização com mais frequência, porque o doente, devido à fraqueza intensa do doente, muitas vezes ele não consegue puxar, né, aspirar adequadamente a medicação. Então, mesmo que o paciente não tenha, obviamente, um broncoespasmo, tentar usar broncodilatador para tentar aliviar pode ser que ajude. Então, por isso que eu falei, considere, né? Você vai fazer um trial, você vai fazer uma espécie de tentativa por alguns dias com broncodilatadores inalados, na tentativa de aliviar os sintomas. Outra coisa são os corticoides, tá? Muitas causas de dispneia são causas multifatoriais. Então, o paciente tem falta de ar por uma série de fatores diferentes. O corticoide pode ajudar em uma série de causas, como eu tinha citado aqui, por exemplo, no tumor que cresce e obstrui via aérea, ou no tumor que invade linfático e faz uma linfangite, a utilização de corticoide pode ajudar muito nesses casos. Então, mesmo que a gente não tenha uma definição muito clara se há um diagnóstico nesse sentido, fazer uma tentativa de alguns dias com corticoide via oral pode ser que ajude, e se ajudou, você vai considerar a manutenção desse corticoide, tá? E aí você pode utilizar dexametasona, ou prednisona, ou prednisolona. Ok? Aqui basicamente são o salbutamol e o ipatrópio, tá? E aí, nesse vídeo eu vou falar de opioide no próximo vídeo, opioide para dispneia, mas nesse vídeo, nessa parte, a gente vai falar também de medidas não farmacológicas que valem para qualquer dispneia em qualquer momento, tá? Então, medidas que você pode fazer para ajudar o paciente com dispneia. Usar um ventilador. Esse ventilador aqui alivia muito mais a falta de ar do que o ventilador mecânico da UTI. Então, você estimular a aferência de trigêmeo, ok? A aferência sensória de trigêmeo em narina e face. Você soprando um vento fresco no rosto do paciente, mantendo as janelas abertas, ajudam a aliviar a dispneia. Durante uma crise de dispneia, massagem relaxante nas costas do doente é uma medida simples que ajuda o paciente a relaxar e poder diminuir a intensidade da dispneia. Tá? Com relação à posição, essa posição de sentado, 90 graus, ela permite que as estruturas do abdômen não comprimam e o diafragma consiga contrair e relaxar de forma com menor resistência. Então, sempre mantenha, durante a crise, principalmente, mantenha o paciente sentado ou nessa posição em que ele está levemente inclinado para frente, com os braços apoiados nas pernas, ajuda bastante também no alívio da dispneia. Use a sua equipe multiprofissional. Então, o fisioterapeuta ajuda muito em o paciente não perder força e ajuda nos exercícios respiratórios, ajuda em técnicas para otimizar a respiração. Eles usam técnicas fisioterápicas de vibração de parede torácica, que também mantém uma aferência mecânica. E aí, quando você vê a aula de dispneia, de fisiopatologia, que vai estar numa das playlists de exame físico respiratório, você vai ver qual que é o sentido de você fazer vibração torácica para poder dar estimulação, a aferência sensória da parede torácica para o paciente respirar melhor. O psicólogo
ajuda em terapia cognitivo-comportamental para que o paciente não diminua, ele consiga diminuir a ansiedade e o medo relacionado à dispneia, afastar pensamentos negativos com relação à situação clínica dele. E a equipe de terapia ocupacional também é muito importante para ajudar a minimizar a dispneia com relação às atividades essenciais de vida diária. E o terapeuta ocupacional pode adaptar e ajudar que o paciente mantenha a independência com o mínimo de gasto energético possível. E o uso de medicina complementar. Tem muita coisa boa em medicina complementar, então a gente tem aqui, por exemplo, a acupuntura em pacientes com dispneia. Eu pessoalmente vi a utilização de acupuntura no INCA e funciona muito bem para controle de dispneia, ok? Então, fazendo uma revisão do que a gente falou nesse vídeo, então, olha só, essa é a primeira parte da paliação mesmo, das técnicas não farmacológicas e farmacológicas da paliação de dispneia. Primeiro, educar o paciente sobre o que está sendo feito para alívio da dispneia e o que é esperado do que está sendo feito. Segundo, sempre tentar identificar uma causa reversível e aí tratar essa causa reversível de forma ótima, e aqui foram citadas uma série de causas possíveis. Terceiro, sempre considerar um trial de corticoide ou de broncodilatadores na tentativa de aliviar a falta de ar, mesmo que o paciente não tenha evidência como causa base aqui para explicar a dispneia, e medidas não farmacológicas que podem ser feitas com qualquer paciente de qualquer causa com dispneia, como massagem relaxante, ventilador com sopro de ar, janela aberta, ambientes abertos, ambientes tranquilos, posição em 90 graus ou levemente inclinado para frente, para melhorar a mecânica respiratória e a gravidade, ajudar o diafragma. A utilização de uma equipe multiprofissional com fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional, e a utilização de medicina complementar. Aqui foi citado a acupuntura, mas existem outras técnicas também que ajudam no alívio da dispneia, que não vão ser citadas aqui porque eu não sou especialista nessas áreas. Num próximo vídeo a gente vai falar sobre opioide em dispneia e por que você não tem que ficar com medo de matar o doente usando morfina para aliviar a falta de ar dele. Valeu, até a próxima.